nessa manhã, inclusive o assunto que nós vamos nos ater aqui, vai ser no partir do pão, ok? Eu convido você, por favor, a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 19. Confesso aos irmãos que hoje eu vou ser rápido enquanto a mensagem de reflexão para a Santa Ceia, porque nós vamos ter aqui uma consagração e também algumas mudanças em alguns setores, ok? Lucas 22, verso 19. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Só a primeira parte agora eu vou repetir. Tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu. Só até aqui, queridos. Você pode repetir comigo? O partiu e lhes deu? 1, 2, 3. O partiu e lhes deu. Glórias a Deus. Amados, durante todos esses dias, os 12 dias, eu vi uma comunhão, inclusive foi pregado sobre comunhão, né? E o Senhor tocou meu coração. Ontem estava preparando a palavra, inclusive ia falar sobre Jesus como pão da vida. A gente sabe que aqui ele faz menção sobre isso. Este é o meu corpo. Mas também em outrora, ele citou, ele declarou em João capítulo 6, no verso 35, dizendo: eu sou o pão da vida. No verso 51 do capítulo 6, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que significa este pão para nós? Na narrativa bíblica aqui, amados, é um ato de partir, não é simplesmente um ritual, mas representa a comunhão, a unidade, representa o corpo. E nós nesta manhã vamos falar de forma muito rápida para uma reflexão, explorando esse gesto simples de Jesus, que quebra todas as barreiras de ser um ritual, mas trazendo um símbolo poderoso de comunhão. O Salmo 133, muito conhecido, inclusive até o pastor Ender compartilhou comigo, que diz: quão bom e é que os irmãos vivam em união. E nesse salmo vai dizer que é onde o Senhor ordena a bênção. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas acerca do partir do pão, como é algo que fala ao nosso coração a respeito de comunhão. Abra comigo, por favor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, do verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Essa primeira parte da pregação, o primeiro ponto que eu quero mencionar aqui é a participação no corpo. Porque quando nós entendemos isso, essa participação, pastor, eu faço parte do corpo, mas você faz parte como parte ativa ou inativa do corpo. Porque quem faz parte do corpo tem que funcionar como parte desse corpo. Tem que
fazer participação enquanto a este corpo. Tudo bem falar, eu sou parte do corpo de Cristo, mas aonde está a nossa participação a respeito do corpo? Uma das coisas que nós devemos entender é que quando Cristo, Ele parte o pão, Ele disse: este é o meu corpo que entrego por vós. O que Cristo está querendo dizer com isso? Está falando de uma comunhão com Ele. Interessante que o texto vai dizer assim: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aí no verso 17 vai dizer assim: um só corpo, porque todos participamos de um único pão. É importante entender que você tem uma ligação com Cristo, você não caminha sozinho. Embora existam algumas pessoas dizendo assim: não, eu sou o profeta solitário. Sou aquele que anda sozinho, pastor, eu não aguento andar junto com pessoas, junto com a igreja, porque é muito problema. Os problemas existem. Existe no seu trabalho, porque você lida com pessoas. Existe na sua casa, porque você tem sua família. Aonde existir duas pessoas, vai existir as situações de discussão, de problemas, dificuldades. Mas nem por isso nós vamos pensar que devemos caminhar sozinhos. E o partir do pão não é isso. Não é simplesmente eu pensar: não venho no domingo, eu pego o pão e como o pão, tomo o suco, representando o sangue de Jesus, e está tudo certo. Não. Você está ligado nesse corpo. Você não está caminhando sozinho. Não é uma caminhada solitária, apesar de nós entendermos que muitas vezes existe um tempo que nós temos essa solicitude de ter um propósito, daquele tempo de você buscar a Deus, mas você está dentro de um corpo. Você precisa ser participante desse corpo. Você precisa entender que você, quando estende a mão e olha para o lado, você vê o seu irmão e diz assim: vamos caminhar juntos. Porque a palavra de Deus diz que é melhor que andem em dois do que um. Que se um cair, o outro levanta. Isso é participação do corpo. É você olhar para o seu irmão e dizer assim: você não está só. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos essa participação do corpo. Nós fazemos a obra de Deus. Nós propagamos o Evangelho de Cristo. Nós comemos da mesma mesa. Nós temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Participamos do mesmo corpo. Quando nós partimos o pão na ceia, somos lembrados de que nós não estamos sozinhos nesta caminhada de fé. Porém, destaca que o pão partido é uma comunhão com o corpo de Cristo. Isso vai além, queridos, de um ato simbólico. É uma participação real na vida de Cristo, porque Ele deu para nós o seu próprio corpo, e na vida da igreja como corpo que está em comunhão com os irmãos. Então nós temos que entender e perguntar: aonde está a minha participação como corpo de Cristo? Porque em Atos dos Apóstolos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Veja que você tem um vínculo muito forte com seu irmão. Veja que você tem essa conexão que não é simplesmente algo raso, mas é algo profundo que vai além. Você está conectado neste corpo e não tem como se desvincular. Você faz parte. Não é só você, mas é um todo. Esta comunhão, esta união, aonde Jesus Cristo, Ele dá o pão e diz: este é o meu corpo que eu entrego por quem?
por vós, plural, não é singular. É interessante que quando Davi, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Mas quando Davi está falando isso, não é porque ele é egoísta. É claro que nós muitas vezes queremos, nossa, esse é o meu Deus, ele é o meu Deus. Porém, queridos, quando nós olhamos para o Salmo 23, a ovelha não anda sozinha. Ela não anda sozinha. Elas estão juntinhas, e quando ela decide ir para um outro caminho, o pastor está ali para guiar ela, para trazê-la de volta. É interessante, né, que quando a ovelha sai muito do aprisco, o pastor tem que quebrar a patinha da ovelha para ficar ali, para que ela entenda que é necessário. E eu acho interessante porque, na verdade, existe o cuidado com as ovelhas, existe cuidado com o corpo. Nós temos que lembrar que existe alguém que caminha comigo, não somente Cristo, mas os irmãos que estão em minha volta, e eu posso contar com esses irmãos. Mas pastor, como eu posso contar com esses irmãos? Eu não posso falar nada, nenhum segredo para o irmão, que o irmão conta para todo mundo, para toda a igreja. Só falta colocar no jornal. Existem pessoas que são assim. Todo mundo tem as suas características, os seus defeitos. Mas se você sabe que a sua irmã vai contar para todo mundo, você não conta para ela. Mas para outras coisas você pode contar. Se você falar para ela assim: ora por mim, por favor. Se ela for muito curiosa, ela vai perguntar: mas por quê? Não, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Eu não vou te falar, mas ore por mim. Essa participação no corpo é importante porque nos mostra a conexão uns com os outros. Participe desse corpo, querido, mas seja ativo como membro. Faça diferença na vida do teu irmão. Você não está sozinho. Não tenha necessidade de você caminhar chorando pelos cantos e dizer: não, eu sou o patinho feio da história. Não. Você pode contar com alguém que pode dizer para você: olha, eu vou orar por você. Vamos fazer um propósito juntos. Ser parte desse corpo, mas parte ativa desse corpo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acerca do partir do pão, é a quebra de barreiras. Veja bem, queridos, que nós temos diversidade no corpo de Cristo. Diversidade cultural, moral e muitas outras coisas, como por exemplo, até mesmo de cultura regional. Eu vim de um lugar, queridos, que usa uma roupa que, se você for ver, se eu vestir, você vai achar engraçado. É aquela bota até aqui, uma calça larga, eles usam até uma faca aqui na cintura, mas isso é para cortar o churrasco, viu, irmão? Para comer carne, é picanha. Gaúcho está ali, aquele cinturão que se chama guaiaca, lenço vermelho, toma chimarrão. Se você for para São Paulo, como minha esposa, por exemplo, é paulista, um dia eu levei ela para o Rio Grande do Sul, e tinha aquela rodinha de chimarrão. Ela viu todo mundo com aquela mesma bomba tomando chimarrão. Eu não quero de jeito nenhum. Água fervendo, porque ela tem os costumes dela. Mas apesar das diferenças, seja Venezuela, seja Guatemala, seja El Salvador, seja regional, como de estado para estado. Você vai para Beaufort, os irmãos falam diferente em Beaufort. Você vai para outros lugares que é mais interior, falam diferente. Seja em uma região, uma metrópole, seja numa cidade pequena, diferenças. Mas a Bíblia diz, queridos, em Gálatas capítulo 3, verso 28, de sorte que não pode haver judeus, nem grego,
nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um corpo em Cristo Jesus. Veja a quebra de barreiras. Eu sou brasileiro, os irmãos aqui são venezuelanos, nosso irmão da Guatemala. Mas isso, queridos, não nos impede de adorar a Deus juntos. É interessante porque o ato do partir do pão quebra barreiras quando, por exemplo, na carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo fala, no capítulo 11, sobre a Santa Ceia, ele está instruindo os irmãos, porque existia uma separação entre os ricos e os pobres. E é por isso que ele fala, quando vocês se ajuntarem, esperai uns pelos outros, porque tinha uns gulosos lá, irmãos, uns famintos, que comiam tudo e deixava nada para os irmãos. Vocês não são assim não, irmão, né? Mas existem aqueles que querem e não esperam e não pensam nos outros. Mas enquanto isso, essa quebra de barreiras, seja pobre, rico, nós temos que entender que é importante, não importa qual, se você tem uma conta bancária alta, se você não tem nada, se você tem um pouco de dinheiro, isso não importa. O que importa, queridos, que nós estamos ligados, e essa barreira é quebrada. Nós nos abraçamos, quando nos encontramos no culto, na rua, em todos os lugares, nós apertamos a mão do outro, como você está? Porque essa parte de quebrar barreiras, significa que nós temos o amor de Cristo. Não importa se você tem defeitos, o que importa, queridos, é que você é o meu irmão. Ah não, pastor, até existem barreiras espiritual, digo assim, os mais religiosos, né? Ah, não, eu não vou tocar na mão do irmão, porque o irmão caiu no pecado, porque ele fez isso e aquilo. Queridos, nós não devemos fazer isso. Quantas pessoas que eu ajudei, que muitas vezes as pessoas falavam assim, ah não, como é que o pastor está ajudando fulano que cometeu esse erro? Eu falei assim, nós somos igreja de Cristo. Se alguém comete um erro, queridos, e não vem para a igreja, se você nota que aquela pessoa, que todo mundo está falando dela, queridos, e você não ligar para ela e dizer assim, irmão, eu não quero saber o que aconteceu contigo, eu só quero saber se você está bem, se você precisa de alguma coisa, se você precisa de oração, porque há muita gente que julga, há muita gente que aponta, mas são poucos que vão vir para abraçar você e dizer, não, pode contar comigo, eu vou te ajudar. Essa quebra de barreiras, e fazer com que essa pessoa entenda que ela pertence ao corpo, ela cometeu um erro, porém estamos ali para levantar, para ajudar, para ensinar. Hoje em dia é tudo muito separado, e é por isso que as coisas ficam à escondida. Porque as pessoas têm medo de compartilhar situações que ela vivenciou, um pecado que ela cometeu. Pastor, eu não vou chegar para o senhor e falar do pecado que eu cometi. Nós devemos entender que temos que saber lidar com determinadas situações. O pastor, queridos, não é um monstro. O pastor está aqui sim para disciplinar, está para admoestar, exortar, mas eu não sou juiz. O nosso papel é restaurar vidas. Se cada um contasse a sua história aqui, alguns irmãos iam pensar, uau, o irmão passou por isso e foi isso e aquilo. Eu lembro de um irmão que era traficante e cometeu muitos erros, e ele se converteu. Ele se converteu e virou pregador do evangelho. Aí ele foi na igreja de um pastor, porque foi convidado, pregou, só que ele ficou na casa do pastor.
Aí o pastor não dormiu, por conta do testemunho que era tão forte da vida daquele irmão. Ele ficava esperando assim, com aquele pedaço de pau atrás da porta: se ele vier aqui, eu dou uma paulada na cabeça dele. Vai que dá alguma caída aí, ele comete o pecado. E ficou ali, de vigília, esperando se ele levantar aqui, fazer alguma coisa contra nós. É que muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus, porque Deus, Ele transforma vidas, Ele muda pessoas, e nós devemos acreditar mais nesta quebra de barreiras. Nós devemos ser ativos enquanto isso. Se você ainda não abraçou um irmão que você viu, cumprimentei de longe, pega na mão dele: irmão, que bom que você está aqui, eu glorifico a Deus pela sua vida, porque não existem barreiras. Esse é o ato do partir do pão, quebra as barreiras, sejam elas sociais, étnicas ou econômicas. Na mesa do Senhor todos são convidados a participar, independente da sua origem ou status. Essa prática desafia a divisão e promove a comunhão com Cristo. Ah, o teu irmão não come feijão, você come ouro. Ah não, porque é diferente, pastor, porque eu estou num nível mais alto que ele. Espera aí, nós somos iguais, e precisamos entender isso. Aquele que está lá fora, jogado nas ruas, muitas vezes nós pensamos: ah não, porque aquele lá, eu não vou nem lá, porque ele está na rua, ele está jogado. Não, aí que eu preciso ir lá, abraçar aquela pessoa, trazer uma palavra de Deus. Mas muitas vezes nós criamos barreiras. Quando somos discípulos de Cristo, nós entendemos que é importante o amor, porque o amor quebra barreiras. Quem somos nós? Pecadores, que não merecemos, mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho, para que hoje a gente participasse desse corpo, para que não existisse mais barreiras. Então nesta manhã eu incentivo você a quebrar todas as barreiras. O terceiro ponto importante acerca do partir do pão. Lê comigo, por favor, João 13, verso 34 e 35. Diz assim a palavra: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Redundante, né, irmãos? Mas é necessário fazer menção sobre isso. Dentro dessa comunhão, o terceiro ponto é a comunhão vertical e horizontal. Participar do pão na ceia não é apenas uma expressão de comunhão vertical com Deus, porque nós temos a comunhão, Ele deu, Ele partiu o pão: esse é o meu corpo que é dado por vós. Mas é interessante, queridos, que o mandamento que Cristo dá aqui, que nós amemos uns aos outros. Então nós temos que olhar para esta comunhão horizontal com os irmãos em Cristo. Jesus, quando institui a ceia, nos lembra de amar uns aos outros como Ele nos amou. Veja que é uma responsabilidade. Ele não diz simplesmente: ó, ame o irmão, mas Ele quer que ame como Ele amou. É um nível alto, é um nível elevado, é o ápice do amor, em questão de que nós temos que amar, independente de qualquer coisa, nós temos que amar, nós temos que orar, nós não podemos fazer diferença em nem acepção de pessoas. Não existe aqui um grupo de pessoas, apesar do apóstolo Paulo em Coríntios tratar sobre isso. Existe uma igreja, existe um corpo. Ah não, porque eu vou me reunir ali. Você nunca vai me ver assim, irmão. Eu não gosto disso. O que eu gosto é de estar junto com os irmãos. É por isso que muitas vezes o pastor se torna ausente.
Claro, vou, quando me convidam para um aniversário que eu tenho que orar para o irmão, vou orar, porque é familiar. Mas se fazer alguma coisa, queridos, como um grupinho, não. Isso faz uma coisa estranha, se torna uma coisa estranha, porque Deus não quer isso. Deus, Ele não quer um grupinho, Ele quer a igreja. Ele morreu pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Então nós devemos entender, queridos, que nós devemos amar uns aos outros. Não, porque devia estar escrito assim: eu devo amar somente a minha esposa e meus filhos. Não. Não é egoísmo, queridos, que Deus quer, é amar a todos. Não existe essa dissensão, não pode existir esta dissensão como o apóstolo Paulo faz na igreja de Coríntios. Ele fala sobre isso e trata com os irmãos. Não existe grupinho. Não existe, não, porque eu tenho os preferidos. É claro que a gente se identifica com algumas pessoas e a gente começa a conversar mais com outras pessoas, mas queridos, nós temos que entender que somos um só corpo. Não podemos fazer essa diferença. E o partir do pão é isso. Temos comunhão com Deus, queridos, na vertical, mas na horizontal nós temos que olhar para todos. Não, porque eu amo fulano, mas o outro eu odeio. Você viu a irmã? Você viu como é que o sapato dela parecia o sapato do Michael Jackson? Só faltou ela fazer o Moonwalker. É porque o fulano tem uma bolsa tão cara. Já viu essas pessoas que reparam? Porque o fulano não olhou para mim hoje, não deu a paz do Senhor. Não volto mais para a igreja. Diferenças que fazemos. Muitas vezes temos aquele segredo com outros e deixamos de lado isso, que nós devemos entender que existe uma comunhão na horizontal, mas com todo, não é um, é com todos. Cristo não disse, não, ame somente aqueles que realmente você deve amar. Não, Ele está dizendo, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi o amor de Cristo? Ele sabia que Judas ia trair ele, o que ele fez? Continuou se assentando com Judas. Ele sabia. Ele falou na mesa sobre o traidor. Lá naquele jardim estava lá, e Judas chegou e beijou ele, queridos. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Podia ter evitado. Vão existir pessoas que vão querer trair, vão querer falar mal, vão querer se reunir para fazer coisas contra você, mas você não pode deixar de amar estas pessoas. Não, pastor, mas aqui é do gueto. Aqui é da comunidade, aqui pega. Mexeu comigo, eu vou logo em cima. Eu pego mesmo, eu bato e faço isso, minha boca não tem trava. Irmãos, não é questão de gueto, não é questão de... Não, é questão de que você tem que ser obediente à palavra de Deus. Você tem que amar. E esse amor é aquele amor que o próprio Cristo disse, como eu vos amei. O que Cristo fez por você? Como Cristo te ama. Reflita sobre o amor de Cristo sobre a sua vida. O cordeiro que foi ao matadouro, não abriu a sua boca, mas foi ao matadouro, por mim e por você, não merecedores, mas essa graça foi derramada. E assim, querido, nós devemos entender que devemos amar e suportar uns aos outros. Não, pastor, essa palavra suportar é uma coisa assim, é carregar. Quando a palavra fala sobre suportar, está falando como no sentido de uma coluna, queridos, que suporta uma viga em cima, que está ajudando, que está dando suporte, que está levantando. Conta comigo. Eu já contei esse testemunho. Um dia eu entrei dentro de uma igreja para ajudar essa igreja. E aí tinha um irmão que ele achava que era o dono da igreja. Ele tinha que mandar na igreja, principalmente no grupo de louvor. E aí o pastor me convidou para um dia cantar na igreja e tal. E eu fui lá, e o irmão proposital,
mudou a voltagem da caixa de som, sabendo que o pastor tinha me convidado. Aí nós cantando lá, de repente aquela fumaça, eu falei, tem até efeito aqui, hein? Fumaça, gelo seco, hein? Aquele cheiro de queimados, os irmãos saíram correndo, desligaram a caixa rápido. Aí eu fui entender que o irmão tinha feito aquilo lá porque ele tinha ciúmes. Não, só eu canto na igreja. Aí um dia eu estava em casa e Deus falou assim para mim, olha, compra uma cesta básica e entrega para o irmão. Eu falei, cesta básica, ele era zelador da igreja, entregar para o irmão? Amém, vou fazer isso, vou obedecer, né? Eu não sei por que ele tem raiva de mim, mas eu acho que deve ser pelo zelo de querer o púlpito só para ele. Tudo bem, vou lá. Irmãos, quando eu cheguei lá com uma cesta, bati na porta com a cesta básica, ele abriu a porta, ele começou a chorar. Aquela atitude quebrou completamente ele. Ele começou a olhar com outros olhos, ele me abraçou. Ele pediu desculpa porque ele viu com outros olhos, porque essa é a atitude, querido, daquele que faz parte do corpo, que é nascido de novo, que segue a obediência de Deus, mesmo quando alguém, queridos, não gosta de você, quando alguém odeia você, mas você vai lá e diz assim, eu te amo em Cristo Jesus, isso quebra, desmonta completamente a pessoa. É porque você entendeu. Porque tem pessoas que falam assim, não pastor, eu só falo com fulano se ele vier falar comigo primeiro. Cuidado, isso não é bom, o orgulho espiritual. 4 pontos acerca do partir do pão. Olhe comigo em Romanos 12, verso 4. Diz assim a palavra: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma o quê? Operação ou função. O 4º ponto que é um corpo e muitos membros. O 1º ponto nós falamos sobre a participação no corpo de Cristo. 2º, a quebra de barreiras. O 3º, comunhão vertical e horizontal. O 4º, um corpo e muitos, o quê? Membros. Queridos, a analogia do corpo de Cristo apresentado por Paulo, por exemplo, seja aqui, ou seja na primeira carta aos Coríntios, que fala dos dons, ou das funções, enfatiza a unidade do corpo. O partir do pão reforça essa imagem, mostrando que, embora diferentes, somos interdependentes e formamos um todo. Um todo. Não, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. A igreja tem lugar para todos, o corpo tem lugar para todos, embora diferentes funções. Imagine se todo mundo fosse cabeça. Há uma expressão no Brasil, dizendo assim, que todo mundo quer ser cacique, né? Porque todo mundo quer mandar. Mas não é questão de mandar. É porque realmente existem as funções dentro do corpo, e cada função é importante dentro do corpo. Se alguém, por exemplo, faz a parte da limpeza, ele não é menor do que o pastor. Se alguém traz o copo de água no altar, não é menor do que pastor. A função é importante. E nós devemos entender que nós temos que estar no lugar certo, para podermos produzir, para podermos frutificar. E é por isso que Cristo, quando ali, queridos, Ele fala na palavra que nós somos escolhidos, queridos, nós somos chamados, amados, escolhidos, porém, Ele nos dá um novo nome, e nos manda ir para frutificar. Nós devemos frutificar no corpo de Cristo.
Nós devemos entender que nós temos uma função, e essa é a função. Não, pastor, mas eu gostaria tanto de ter aquele cargo, pastor. Não, primeiro, amado, você tem que ali servir ao Senhor, aonde Deus te colocou. Não, mas parece que eu não estou fazendo nada. Irmão, é importante que você entenda que para tudo há um tempo determinado. Se você está servindo ali, faça com excelência. Se é evangelizar, se é pregar a palavra, se é limpar a igreja, se é arrumar as cadeiras, são funções importantes no corpo de Cristo. Não, pastor, mas é que nós estávamos falando sobre isso, sobre título. Que muita gente tem títulos, mas querem somente ter o título e não querem exercer a função. Ou simplesmente por conta do título. Não, eu quero chegar a ser pastor porque eu acho bonito. Já pensou alguém olhando para mim dizendo: pastor? Você não sabe o peso da responsabilidade. Você não sabe as dificuldades que passa. Porém, queridos, todos passam, porque nós estamos lutando contra o reino das trevas, contra o diabo. Ele se opõe contra a nossa vida. Ele não quer que você tenha funções. Ele não quer que você entenda isso, que você foi abençoado por Deus quando Ele deu essa oportunidade. Disse assim: olha, agora você vai fazer esta obra, porque é uma oportunidade. E devemos ser gratos a Deus por isso. Vai haver pessoas que vão pensar diferente de você. Não, estamos no corpo, porém, eu não penso dessa maneira. Cada um tem o direito de expressar aqui o que pensa. Não é proibido. Nós temos que saber lidar com isso. Não, mas fui delegado a essa função, vou fazer essa função com excelência. Aí chega uma outra pessoa e fala assim: mas você está fazendo errado. Por que eu estou fazendo errado? O que está de errado? Porque às vezes tem pessoas que gostam de criticar, né? Tem pessoas que falam assim: não, porque o irmão não está fazendo certo, deve fazer assim. Mas por que eu devo fazer assim? Porque muitas vezes nós criticamos e falamos: não, a irmã Nayara está aqui tocando violão, é porque a fulana desafinou completamente, a outra cantou alto demais. E nós ficamos criticando no momento da adoração, e não olhamos para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Não estamos como corpo de Cristo, edificando o cabeça, falando, glorificando o seu nome, dizendo o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, mas criticamos em todas as coisas. É difícil quando alguém chega para você e fala assim: você está fazendo o serviço errado, não é? Talvez você esteja fazendo o serviço errado, de forma errada. Mas quando você recebe uma função, você procura saber como vai fazer esta função. Temos que dizer assim: pastor, Deus não falou comigo ainda do que eu devo fazer. O pastor Charles falou sobre chamado, no penúltimo dia, né, dos 12 dias. Estava falando sobre escolhidos. Quantas pessoas têm talento e não sabem que tem talento? Quantas pessoas Deus escolheu, querido, mas não ainda exerceu a função, porque na prática é diferente. Você vai passar por luta. Quando Deus te dá algo, querido, Ele quer que você busque, que você encontre essa orientação na palavra de Deus, que você encontre a orientação junto ao pastor. Pastor, como é que deve ser feito isso aqui? Vamos procurar fazer com organização. É assim que faz, e aí nós edificamos o corpo, porque é importante essa instrução. Nós devemos entender, nós somos um corpo, mas muitos membros, e cada membro tem uma participação importante. O partir do pão significa isso. Jesus entrega o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Eu fico imaginando os discípulos naquele momento, queridos, ali estão comendo com o próprio Cristo, vendo Ele falando aquilo. Talvez alguns pensam: mas espera aí, eu não sou canibal, vou comer o corpo? Não, isso aqui é um símbolo. Mas ainda não sei a importância desse chamado. Depois eles foram entender. Até porque quando você olha para o capítulo 14 de João,
para trás, Jesus está falando de algumas coisas que vão acontecer com ele. Eles não estavam entendendo, faziam pergunta. Mas aí quando chega no capítulo 14, Jesus consola ali os discípulos, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em mim, mas credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Espera aí, vocês estão preocupados com o que vai acontecer, mas deixa eu confortar o coração de vocês, tem algo preparado para vocês. Descansa no Senhor. Aonde Deus te colocou é aonde Ele vai frutificar a sua vida. Eu estou preocupado do que fazer, pastor. O que você deve fazer, que é um desafio, é fazer a aplicação prática desta pregação. Você deve estar em comunhão diária com teu irmão. É uma aplicação prática, é um desafio, mas eu desafio você a ligar pelo menos durante essa semana para 2 ou 3 pessoas, seja da igreja ou que não seja da igreja, simplesmente para trazer uma palavra, para falar de algo de Deus para essa pessoa, para dizer que você está orando por ela. É a aplicação prática que é difícil, porque nós somos bons em falar, mas na prática, não, no falar é tudo uma maravilha, é assim, desse jeito, passo a passo, na teoria, porém na prática é difícil de colocar. Você sabia que tem empresas, queridos, que tem um teste, que elas fazem, essas empresas grandes, que descobre qual é o perfil da pessoa, porque tem muita gente que é bom em planejamento, mas não consegue colocar em prática aquele planejamento. Então é contratado uma pessoa que tem um perfil que coloca em prática, mas conosco é diferente, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Todo projeto que Deus coloca na nossa mão, Ele nos ensina, nos dá direção de como aplicar aquilo que Ele nos dá na nossa vida diária, e nós precisamos entender, dentro da aplicação prática aqui, nós devemos cultivar a comunhão todos os dias. Dentro da aplicação prática, queridos, nós devemos superar as divisões, quebrar as barreiras. É a aplicação prática. É o desafio da congregação. Quebrar os preconceitos, reconhecendo que somos todos um em Cristo. Nós somos um corpo, porém membros com funções diferentes, porém somos um corpo, estamos ligados e não tem como arrancar. Não, porque eu vou sair, queridos, você pode até sair, mas você vai sentir falta, você vai ser um membro inativo, sem função. Você vai sentir o desejo de estar dentro da congregação dos santos, para poder orar, e poder ouvir a palavra de Deus, de pegar na mão do teu irmão e dizer: olha, que bom que você veio, é bom estar aqui em comunhão nessa mesa. Supere as divisões. A terceira aplicação prática que nós devemos colocar, queridos, em ação na nossa vida, é o serviço e solidariedade. É o serviço mútuo. Nós devemos, não, porque eu vou ligar para o irmão, porém, eu vou tentar fazer uma visita para ele, se ele quiser, ou fazer alguma coisa. Queridos, nós devemos ter esta prática do serviço mútuo, lembrando que assim como Cristo serviu, também devemos servir uns aos outros. Não, pastor, porque a Bíblia diz, aleluia, que nós somos reis. Aí eu esqueço que eu sou sacerdote. Não, porque Cristo me chamou como rei, então eu tenho cetro, eu tenho trono, eu tenho autoridade. Mas o sacerdócio eu não devo, então, exercer na minha vida? Porque o sacerdócio é serviço ao Senhor, é serviço à comunidade de fé,
é nós fazermos visita, é nós encorajarmos o nosso irmão que está muitas vezes abatido, que está com medo, e nós encorajamos, pegamos pela mão e dizemos assim: ó, vem comigo porque nós vamos ir para a igreja hoje, vamos para o culto orar. Quando nós cultivamos a comunhão e a unidade no partir do pão, experimentamos uma expressão, queridos, tangível do amor de Cristo. O amor de Cristo está aqui, nessa realidade em que nós estamos vivendo, desta comunhão. É aqui, nesta comunhão, que nós somos fortalecidos, os laços de amizade. O corpo é ajustado. Deus vai trabalhando e nos une, querido. E aí nós começamos a perceber que a oração de João 17, ela começa a se cumprir no corpo. Cristo, em uma oração sacerdotal, ele disse para o Senhor que eles sejam um, como eu e o Senhor somos. Esse é o desejo de Cristo, que sejamos um corpo, um só Espírito, servindo uns aos outros. Isso nos fortalece, nos une, queridos, e que essa expressão inspire a nossa vida ao amor mútuo, ao serviço, refletindo a essência do Evangelho de Cristo. Eu posso contar com você? Você pode contar comigo. Eu preciso que você faça esse exercício hoje. Eu vou pedir que você se coloque de pé nesta manhã. Eu sei que existem pessoas que estão com vergonha, que são um pouco envergonhados. Pastor, eu não saio do meu lugar. Mas você vai praticar esse serviço, esta comunhão. Você vai sair do teu lugar e apertar pelo menos 3 mãos e dizer assim: olha, conta comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Aleluia. 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 As pessoas que estão pela primeira vez aqui, você tem que dar aquele abraço. Você não pode, não, conta comigo, eu estou com medo. Não. Conta comigo, podem contar comigo, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu vou fazer uma oração nesse momento. E depois nós vamos para o serviço da ceia. Enquanto a nossa irmã vai adorando a Deus. Oremos ao Senhor, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e bendito Pai, não existe nada mais forte do que a união do corpo. Um corpo saudável, que vive a palavra de Deus, que vive na comunhão e no partir do pão, aonde nós podemos partilhar com o nosso irmão, e dizer: muito obrigado por você estar aqui, ao meu lado. Obrigado por me ajudar. Obrigado por orar por mim. E agradecer também, Senhor meu Deus, por esta presença maravilhosa, porque quando a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, isto é uma realidade dentro do corpo, porque
esta comunhão, Senhor, é algo real. Ela não é algo superficial para a igreja. Então, quando nós pensamos no partir do pão, nós temos que pensar na comunhão, na unidade. E como diz a tua santa palavra, Senhor, sobre o que é o corpo, o que é o pão, Senhor meu Deus, quando o Senhor declara dizendo: eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, diz a tua palavra. Ah, Senhor, o Senhor disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, diz a tua palavra, Senhor. E a tua palavra diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, Senhor, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão, que é o Senhor. Por isso glorificamos o teu nome, Senhor, porque somos edificados, somos fortalecidos dentro desta comunhão, desta família que está ligada, Senhor, com o cabeça, que é o Senhor. E é por isso, Senhor, que quando eu lembro do Salmo 133, Pai, diz a tua palavra, Senhor meu Pai, que aquele óleo que desce sobre a barba de Arão, ela entra primeiro na cabeça, ela vai pela cabeça e depois vai para o corpo, Senhor. Este azeite está aqui nesta manhã, esta unção de comunhão está aqui nesta manhã, Senhor. Este azeite que foi primeiro no cabeça, está entrando no corpo, e se refere à bênção de Deus, porque há comunhão no corpo ajustado. Te louvamos nesta manhã, Deus, no nome santo de Jesus. Eu quero estar aqui nesse lugar de comunhão, na casa de Deus. Oh, aleluia! Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos na beleza da tua santidade, Deus. Exalte ao nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Uma coisa eu peço ao Senhor. Aleluia, Jesus. E a buscarei, e a buscarei. Adora o Senhor. E os meus pés estejam em tua casa. Aleluia, Jesus. Para sempre, Para sempre. seu amor me sustenta. Aleluia, Jesus. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Adoramos o teu nome, Jesus. Senhor. Adora o Senhor. Tua graça Me basta. Fale isso. Senhor. A presença me sustenta. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Grande é o Senhor, aleluia. Tua graça me basta, Senhor. Aleluia. A presença me sustenta. Glórias a Deus. Só a presença de Deus para nos sustentar, queridos. Para estarmos de pé unidos nessa casa de oração. Para estarmos aqui em comunhão com Cristo e com nossos irmãos. Uma coisa eu peço. Que esta oração seja uma realidade sobre a sua vida. E a buscarei, e a buscarei, e os meus pés
Aleluia. Eu quero estar, Senhor Deus, todos os dias da minha vida nesse lugar, Deus. Oh, na tua presença, nesta comunhão com os meus irmãos. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Aleluia, Jesus. Senhor. Aleluia, Deus. A tua graça nos basta, Senhor Deus. Tua graça